Então vamos falar sobre a normalização. Algo que é importante referirmos logo de início é para que é que serve a normalização e o que é a normalização. De facto, a normalização, eu tenho aqui a negrito, é este processo em que vamos remover duplicação ou multiplicação de dados que se encontram na nossa base de dados. Nós vamos eliminar estes dados duplicados e que estão a mais no nosso modelo. Ao fazer isso, estamos também a remover inconsistências e, tipicamente nesse processo, vamos criar novas entidades e novos relacionamentos, está bem? Mas, de facto, este processo de normalização é muito importante, é formalmente feito através das formas normais e conseguimos, de facto, eliminar a tal redundância de dados que a gente não quer ter na nossa base de dados. Não vale a pena eu ter a minha morada em 10 tabelas na base de dados. Basta estar num único sítio. Até porque depois isto, para além de quê? De ocupar mais espaço, dá origem a inconsistências. Imagina que na base de dados tem lá a minha morada 10 vezes. E eu agora vou mudar de morada. Eu não posso esquecer de mudar a morada naqueles 10 sítios. Porque se eu me esquecer de algum, a base de dados fica inconsistente. Uma base de dados inconsistente é uma base de dados que não tem todos os dados válidos. Certamente um deles, pelo menos, estaria inválido, não estava correto. Está bem? E isto é muito importante, o perceber-se porque é que nós normalizamos. Está bem? É precisamente para isso, para evitar estas redundâncias e as inconsistências que depois resultam delas também. Porquê? Porque há aqui um aspecto que é o espaço que ocupa, como já falámos, que é lógico, não é? Se eu tenho a minha morada em 10 sítios, estou ali a ocupar aquele espaço desnecessariamente, porque bastaria estar num. O facto de ter esta redundância obriga a que na programação tenha que ter muito mais cuidado, porque sempre que eu vou alterar, ou vou inserir, ou apagar, ou modificar, eu tenho que estar a verificar em todos os sítios se a informação fica a mesma. E certamente vocês compreendem que isto obriga a ter muita atenção. Se temos que ter depois todas essas validações, pode dar-se o caso de ter mais propensão a haver erros, não é? Porque basta o código não estar tão bem feito, tão bem validado e a informação que temos na base de dados depois não é toda ela correta, está bem? Também podemos ter alguns problemas de inconsistências que nós vamos ver mais à frente, que é se termos ali informação que depende de outra, mas se essa informação aparece duplicada, podemos ter situações do tipo, aqui é o código postal é 6300 guarda, mas se ali o guarda e os 6300 não estão normalizados, quer dizer que podemos ter sítios onde temos 6300 guarda, 6300 fundão, porque não estamos a ir buscar as coisas ao mesmo sítio, está bem? E essas são inconsistências que podem surgir. Ok, então vamos começar isto para ver aqui algumas características que tem que ter uma tabela relacional. E eu vou passar por cada uma delas só para ficarmos todos a saber o que é. Aqui, cada coluna numa tabela é atómica. É atómica do ponto de vista da base de dados, ou seja, tipicamente que a informação que lá está não é divisível, está bem? Este termo atómico era do tempo em que se pensava que o átomo não era divisível. Mas
a coluna ser atómica significa que, por exemplo, eu tenho o nome de um cliente. Quer dizer que eu não o posso dividir. Em termos de base de dados, diretamente não consigo ir buscar diferentes partes do nome. Não é? Claro que consigo manipular strings e buscar essas coisas, mas do ponto de vista da base de dados, não, eu não vou buscar o último nome ou o primeiro nome. Se eu quisesse o primeiro e o último nome, então, em vez de guardar um nome, guardava o primeiro nome e o último nome. Está bem? E já sei que cada nome é formado por letras, mas isso não entra aqui na atomicidade que estamos a falar. Está bem? Cada coluna atómica significa isso. Cada coluna tem um nome único dentro da mesma tabela. Já vimos que pode ter, o mesmo nome pode ser repetido em tabelas diferentes. O valor de uma determinada coluna é do mesmo tipo, ou seja, ou é todo o texto, ou é data, mas se é data, todos os registros daquele campo são datas, ou são texto, ou são números. Tá bem? Não há linhas duplicadas. Aliás, qual seria a vantagem de ter dois registros exatamente iguais? Não há nenhum interesse nisso, está bem? Portanto, isso não queremos que aconteça. Aliás, para isso até temos a tal chave primária, certo? Fazer com que não haja registros iguais. Depois, estes dois últimos, que as linhas não estão ordenadas, isto que significa é que a ordem dos registros não é informação. Se nós quisermos, e significa outra coisa, se nós quisermos obter os registros numa determinada ordem, nós temos que lhes dizer que queremos naquela ordem. Isto aqui, se calhar vocês não estão a ligar muito, mas às vezes vocês estão à espera que quando eu faço uma pesquisa na base de dados, me apareçam os registros pela ordem com que foram inseridos. E o que estou aqui a dizer é que não. Isso nem sempre acontece, está bem? Vocês introduziram primeiro o Joaquim, o Manel e o António, mas quando fazem um select à tabela, pode não aparecer primeiro o Joaquim, depois o Manel, depois o António. Pode aparecer ao contrário. Se vocês querem ordenado de uma determinada maneira, têm que dizer que querem ordenado, ou por ordem alfabética, ou por código de aluno, ou outra coisa qualquer, está bem? Outra característica é que as colunas não estão ordenadas. Isto o que quer dizer é que, pronto, quando a gente cria as tabelas, as colunas estão numa determinada ordem, mas se eu quero ir buscar informação, eu posso ir buscar informação com as colunas, com a ordem que eu entender, está bem? Mais uma vez, a ordem das colunas não é informação. Ou seja, eu não vou buscar a coluna a seguir à coluna 3. Está bem? Por acaso até consigo ordenar. Está bem? Portanto, é o que isto quer dizer. Então vamos lá ver. Ok, aqui estou a falar sobre dependências funcionais. Vocês devem se lembrar também de engenharia de software. Eu vou procurar dar isto sem falar muito nestes termos, mas vamos ver. Chave candidata, chave primária e chave estrangeira. Também são outros termos que nós aqui usamos. Chave primária já sabem qual é, que define unicamente cada registro de tabela. Chave candidata era uma candidata a ser chave primária que por acaso não foi escolhida. Por exemplo, o número de contribuinte como chave primária dos estudantes, não é? E usa-se o número de aluno. E chave estrangeira já sabem que é aquele atributo que vai tomar os valores que se encontram na chave primária de outra tabela. Pode ser a mesma. Tá? Ok, então vamos lá ver. Eu até tenho aqui um exemplo de colunas que não são atómicas. Já agora, para esclarecer esse aspecto, tenho aqui uma tabela com o código do autor e os livros que esse autor escreveu. E, por exemplo, vejam este aqui, 104. Tem um livro que é Gestão de Tempo no Ensino Superior e outro que é o Estudante na Sala de Aula. Claramente temos aqui eram dois títulos e cada coluna é atómica, portanto nós não devemos armazenar isto para ser uma tabela relacional, está bem? Até podemos ver, ok, como é que eu resolvo este problema? Então crio aqui livro 1, livro 2 e assim já tenho para o tal 104 um livro que é Gestão do Tempo no Ensino Superior e outro livro que é o Estudante na Sala de Aula. Ok, de facto agora já tenho colunas atómicas. E já tem chave primária, tem colunas atómicas.
já será uma tabela relacional. A questão é que esta tabela tem aqui problemas. Querem ver? Então, se um autor tiver escrito 3 livros, como é que eu resolvo isto? Acrescento mais uma coluna à tabela? Mas estar a fazer alterações à estrutura da tabela não é uma coisa boa, não é? E se fossem 20 livros, tinha que acrescentar 20 colunas, não é uma coisa boa. E se eu quiser pesquisar um livro, já viram? Mesmo assim com estas colunas, se eu quiser pesquisar um livro, tenho que pesquisar na coluna onde diz livro 1 e depois na coluna onde diz livro 2. Não é prático. E tem todos esses problemas que vamos procurar resolvê-los fazendo uma normalização. E vamos aqui ao primeiro nível de normalização, que é a primeira forma normal. Então vamos ver aqui como é que nós podemos normalizar até a terceira forma normal. Para fazer isso, vocês têm que saber 5 pequenos textos, nem chegam a ser frases, está bem? Vamos lá ver. Primeiro, está na primeira forma normal. Como é que uma tabela está na primeira forma normal? Tem que ter chave primária, cada coluna tem que ser atómica e não podemos ter grupos repetidos de colunas. Os tais grupos repetidos de colunas era aquele livro 1, livro 2, livro 3, são grupos repetidos de colunas. Não podemos ter isso. Para estar na primeira forma normal. Pronto. E uma tabela na primeira forma normal já está melhor do que não estando. Evitam-se aqueles tipos de problemas. Como é que nós resolvemos o problema da tabela anterior, que não estava normalizada? Foi, para além do ID do autor, criou-se aqui mais uma coluna, que era o ID do livro. Então, o autor 104, olhem aqui. Já tem aqui o livro Gestão do Tempo no Ensino Superior, até tem o código para o livro, e aqui o estudante na sala de aula tem outro código. Pronto. E resolvemos isto desta forma. Está melhor. Já não temos aqueles problemas que tínhamos, está bem? Já consigo acrescentar N livros para aquele autor. E alterar, e apagar, e pesquisar. Só preciso pesquisar nestas colunas, não tenho que andar aqui a saltar de umas para as outras, está bem? Pronto. Então... Pastor, só uma pergunta. Sim. Era mesmo necessário acrescentar o ID do livro? Sim, se o ID do autor é chave primária, para não ficar repetido, assim temos o ID do autor e ID livro que formam uma chave primária composta e que definem univocamente cada registro da tabela. Ok, já percebi. Obrigado. Está bem? Portanto, temos isso. Há aqui um aspecto interessante das formas normais, e que é o seguinte. Nós, intuitivamente, quando estamos a desenhar um modelo ER, temos tendência a deixá-lo já praticamente normalizado, ou muito normalizado. Se eu vos pedisse para fazer esta base de dados, vocês claramente iriam pôr uma tabela para os autores, outra tabela para os livros, e depois uma tabela que relacionava os autores com os livros, e, portanto, isto, em princípio, sairia logo normalizado, está bem? Mas pronto, temos esses problemas e estamos aqui a ver como é que isto se conjuga, está bem? Vamos ver. Estar na primeira forma normal já é uma boa coisa. No entanto, não resolve todos os problemas, está bem? Vamos ver aqui uma situação. Vamos ver esta tabela, está bem? É uma tabela que tem. Vamos ver se está na primeira forma normal. Como é que a gente vê se está na primeira forma normal? Tá. Tem chave primária? Tem. Cada coluna é atómica? Desculpa, tem uma chave primária composta. É uma chave primária composta. Eu assinalei a chave primária com este... está aqui rodeada a vermelho, está bem? É uma chave primária composta. Então, tem chave primária? Sim. Cada coluna é atómica? Sim, não se podem dividir.
não há grupos repetidos de colunas, pois não? Não. Então está ou não está na primeira forma normal? Está. Está na primeira forma normal. No entanto, apesar de estar na primeira forma normal, será que não temos aqui problemas? Ou eu chamo-lhe anomalias? Que anomalias é que aqui podemos ter? Querem ver? Olhem para este livro. Temos aqui um livro que é o X 9990. Qual é a editora deste livro? É a editora 33. Olha aqui, este livro tem 2 autores, que é o 101 e o 105, certo? E naturalmente o livro, quando eu olho aqui para o 105, também aparece a editora 33, correto? Agora a questão é, há algo que me impeça de eu chegar aqui e alterar este 33 para 10, por exemplo? Tipo, a informação fica errada, mas nada me impede de fazer isso. E se eu alterar, fico aqui com inconsistências, porque a editora do livro ou é a 33 ou é a 10. Está bem? E então temos aqui este problema. Está bem? Reparem que o mesmo já não se passa com as royalties por autor. Porquê? Para o mesmo livro, o autor 101 pode receber 50 e o autor 105 pode receber 90. Porquê? Porque se calhar este 105 foi o primeiro autor ou que escreveu mais capítulos e, portanto, vai receber mais royalties por cada venda do livro. Aqui não há problema. Na editora há. E querem saber porquê? Exatamente. Porque enquanto que as royalties por autor dependem tanto do autor como do livro, porque o mesmo autor em livros diferentes pode receber royalties diferentes e autores diferentes no mesmo livro podem receber também royalties diferentes. Portanto, as royalties dependem tanto do autor como do livro, que é a totalidade da chave primária. A editora, não, só depende do livro. Não depende do autor. Independentemente do autor, a editora daquele livro tem que ser aquela. Então é este o problema, está bem? Se vocês quiserem a conversa com as dependências funcionais, quer dizer que a editora é funcionalmente dependente só do livro. Está bem? Como é que se resolve isto? Sabem como é que é? Divide-se a tabela em duas. Cá temos a situação e a resolução é... Aqui é das anomalias. Ok? As anomalias têm a ver com aquilo. Com aquilo e não só. Se eu aqui para inserir um autor teria que meter também tudo e também se eu quisesse apagar uma editora também não conseguia, mas a questão mais fácil de entender é aquela que eu referi e aqui temos a solução que é a tal divisão da tabela em duas. E temos aquilo que estávamos a falar, que as royalties dependem tanto do autor como do livro, mas a editora só depende do livro. E agora, reparem, nesta situação, estas tabelas já estão na segunda forma normal. Então, uma tabela para estar na segunda forma normal tem que estar na primeira forma normal e cada coluna não chave tem que depender da totalidade da chave. Então vamos lá ver. A primeira forma normal, como é que é? Tem que ter chave primária, cada coluna é atómica e não ter grupos repetidos de colunas. E depois, cada coluna não chave tem que depender da totalidade da chave. Vejam lá. Esta tabela está ou não está na segunda forma normal? Está. Tem chave primária, cada coluna é atómica, não tem grupos repetidos de coluna e cada coluna não chave, que é esta, depende da totalidade da chave. E a de baixo também. Está bem? Então estamos estas tabelas na segunda forma normal.
Já agora diga uma coisa, quando passamos da primeira para a segunda, portanto criamos mais uma tabela, vocês acham que isto está a ocupar mais espaço ou menos espaço? Vai ocupar mais espaço ou menos espaço na base de dados? Não estou a falar neste caso em particular, mas de uma maneira geral. A normalizar vai ocupar mais espaço ou menos espaço? É errado. Vai ocupar menos. Pensem assim, então vamos tirar duplicação de dados ou dados supérfluos e, portanto, isto vai vai ocupar menos. Querem ver? Aqui não se nota muito, mas se olharem, vejam lá, quantos registros é que tem a tabela original? Tinha 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eram 6 registros. Ou normalizar para a segunda forma normal, criámos 2 tabelas, esta mantém com 6 registros, mas esta só já tem 1, 2, 3, 4, 5. Está bem? E na realidade muitas vezes fica com muito menos registros. E portanto passa a ocupar menos espaço. Ok, agora temos uma situação semelhante em que, apesar de termos uma tabela na segunda forma normal, ela ainda pode apresentar anomalias. Querem ver? Vamos ver. Esta tabela está na segunda forma normal? Tá, vocês deviam repetir comigo. Tem. Porquê? Tem chave primária, cada coluna é atómica, não tem grupos repetidos de colunas e cada coluna não chave. Depende da totalidade da chave, certo? É o que está aqui. No entanto, temos anomalias. Olha aqui. Por exemplo, estes 2 livros foram editados pela mesma editora e eu tenho aqui que a sede da editora é na Guarda, é G1. Está bem? Qual é o problema que aqui está? Ok, este livro foi editado pela editora 33, este também. Agora, alguém me impede de eu chegar aqui e alterar de G1 para V3? Não. E ficava mais uma vez com a base de dados inconsistente. Qual é o problema que aqui temos? É que tudo bem que a editora depende do livro, mas a cidade só é funcionalmente dependente da editora. Então como é que nós devíamos resolver isto? Cria-se outra tabela. Dividir, está bem? Pronto. Eu tenho aqui mais uma vez a análise das anomalias e temos aqui a divisão. E passamos para a terceira forma normal. Significa que está na segunda e que cada coluna não chave. Só depende da chave. Vejam o que acontece. De facto, temos aqui a editora só depende do livro e a cidade só depende da editora. Está bem. Mais uma vez, o tamanho que ocupa também vai diminuir. Está bem? Neste caso, até passámos aqui de 5 registros só para 2. Está bem? Então, a terceira forma normal significa que está na primeira, ou seja, tem chave primária, cada coluna é atómica, não há grupos repetidos de colunas. Está também na segunda, portanto, cada coluna não chave depende da totalidade da chave. E está na terceira, que é cada coluna não chave, só depende da chave, não depende de nenhuma outra coluna, está bem? E pronto, e isto aqui é a normalização até à terceira forma normal, que é isso que vocês precisam de saber, mas precisam de saber, está bem? Pronto, nós podemos ver o que é que aconteceu quando se passou para a primeira forma normal, para a segunda e para a terceira, pronto, eliminámos colunas duplicadas na mesma tabela, ou na segunda forma normal, que removemos aquele subconjunto de dados que só dependiam de parte da chave, e na outra que dependemos aquele subconjunto de dados que não dependiam da chave. Para além da primeira, segunda e terceira formas normais, ainda existem outras formas normais. Querem ver? Logo a seguir à terceira forma normal, temos a forma normal pós-score.
que eu tenho aqui, vocês não precisam de saber, mas tenho aqui uma explicação dela. Temos a quarta forma normal, com dependências multivalores independentes, e ainda podemos ter uma quinta forma normal, está bem? Mas pronto, o que vocês precisam de saber é mesmo até a terceira forma normal.